Ora, boas tardes. Muitas pessoas questionam: mas porquê que o Vaticano não vende aqueles bens todos e dá aos pobres? Porquê que o Papa tem uma cadeira de ouro, não sei o quê? Até já vi, por acaso, no Facebook, as pessoas põem assim uma fotografia do Papa, normalmente é o Bento XVI, assim sentado numa cadeira assim dourada, e depois ao lado aparece assim um pobrezinho da África, não sei o quê, não sei o que mais. E não é? As pessoas questionam-se: mas porquê tanta riqueza que a Igreja tem? Porquê que não dá aos pobres? Isso é tal coisa, é pura ignorância das pessoas. Não sabem que aquela cadeira é dourada, mas aquilo é tinta dourada, aquilo não é de ouro, né? Já diz o velho Ted: nem tudo que brilha é ouro. Portanto, aquela cadeira não é feita de ouro, meus amigos. Aquilo é tinta dourada. E consoante aquilo que o Vaticano devia, que as pessoas devia vender. A gente precisa conhecer um bocadinho de história, meus irmãos. Antes, aí há uns séculos, a Igreja tinha território, portanto, através das doações de reis, de príncipes, de assim, pessoal assim importante que era rico e que eram cristãos, doavam para a Igreja, davam território à Igreja. Tanto é que eram chamados os Estados Pontifícios, ou seja, o Papa governava de tal maneira, sim, um território imenso de 40.000 km². 40.000 km² na Itália, ali uma faixa da Itália. E depois houve uma invasão, de qual depois o Papa rendeu-se, porque ele não queria fazer guerra contra os invasores, e sobrou só o Estado de Vaticano, que aquilo nem sequer tem meio km². Aquilo nem sequer tem meio km², o que ele tem ali. E depois, isto foi em 1870. Depois, em 1929, houve o chamado Tratado de Latrão, do qual isso foi assinado entre o Papa Pio IX, acho eu, ou Pio XI, já não sei, com o Mussolini, em que há lá uma cláusula, né, que diz: o Vaticano está proibido de vender os seus bens. Ou seja, o Vaticano não possui aquilo. Os bens que estão lá dentro, aquilo, ele toma conta, não é? Toma conta daquilo, mas não são seus. E estão proibidos de vender qualquer item que seja doado lá para dentro. Não é? Portanto, aí está a resposta das pessoas. É através é por causa desse Tratado de Latrão que o Vaticano não vende nada. Não é? E as pessoas não fazem ideia de como a Igreja é a instituição que faz mais caridade do mundo. É a instituição número 1 mais caridosa do mundo. Tem milhares de hospitais, por sua conta. Tem dispensários, tem leprosários, tem asilos, tem orfanatos, tem escolas, tem uma imensa, não é, sistema de educação aos pobres, aos que estão mais necessitados. Tanto é, se a Igreja saísse agora da África, 60% das escolas e dos hospitais iam para a maneta. Portanto, não é? A gente não tem ideia, acho que as pessoas não têm ideia de como a Igreja é rica, mas rica em quê? O Papa não vai agora arrancar o teto da Capela de Sistina para doar, não é? Aqui são artes fixas, aqui são coisas que não se consegue tirar dali e ainda tem preço, aqui tem um preço incalculável. E tantas outras coisas, são coisas que ficam na história, não é? Os museus vaticanos servem para mostrar aquilo que a Igreja sempre tem recebido como doações, não é? Os outros museus não vendem nada, não é? Os outros museus podem vender, que eles têm posse daquilo. A gente vê os museus a vender as suas coisas, não se vê? Portanto, a Igreja também é a mesma coisa. Depois as pessoas perguntam: mas então, para que então que se faz igrejas enormes, cheias de arte, cheias disto, não sei o quê? Por que não se faz uma coisinha só mais reduzida, mais pobrezinha, mais uma coisa, mas não precisa gastar tanto dinheiro? E é interessante, há uma passagem da Bíblia, vocês podem ver no Evangelho de São João, capítulo 12, no princípio do capítulo 12, e vou ler para vocês para verem como é interessante.
esta passagem. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, perfume caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que o iria trair: porque não se vendeu este perfume por 300 denários para dar aos pobres? Esta é tal pergunta. Porquê que o Vaticano vende para as igrejas e não sei o que assim mais? Para dar aos pobres. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era colocado. Agora a resposta interessantíssima de Jesus. Disse então Jesus: Deixa que ela o conserve para o dia da minha sepultura, pois sempre tereis pobres convosco. O que Jesus está aqui a dizer? Deixa, ela está a honrar. É caro, é verdade que podia, como Jesus estava a dizer, podia ter vendido aquele perfume por 300 denários, que era bastante dinheiro, dava-se aos pobres. Jesus diz: deixa, ela está a honrar. É em minha honra que ela está a fazer. Deixa. Pobres, vocês vão ter sempre. E é a mesma coisa aqui, meus irmãos. As igrejas são para honrar Jesus. Porquê que não se pode fazer uma igreja grande? Pobres, sempre teremos pobres connosco. A gente nunca vai matar a fome do mundo. Nunca, nunca. Isto é uma promessa de Jesus. Pobres sempre tereis convosco. E até que as pessoas não têm ideia, acho que não pensam nisso. A arte, a arquitetura, a pintura, isto tudo evangeliza. Toca às pessoas, toca ao coração das pessoas. Faz com que as pessoas, quando entram numa igreja, isto é uma coisa realmente importante que está aqui. É uma coisa para Jesus. Jesus deve ser mesmo aquilo que os cristãos reclamam em si. Portanto, a arte evangeliza também, meus irmãos. Em conclusão, até que, olha, o Papa Francisco agora enviou $1 milhão, $1 milhão para os cristãos iraquianos. Está lá uma desgraça medonha, lá com aquela extremistas ISIS de muçulmanos que estão andando lá a matar tudo e já mandou isto o ano passado, depois mandou para as Filipinas, mandou para o México, etc, etc. A igreja está sempre a ajudar. Temos sempre as cartas aí para esses lugares e tantas outras coisas. E é verdade, e outra coisa consoante a respeito do Papa também, que as pessoas não sabem: o Papa trabalha longas horas, não tem salário nem fortuna pessoal, vive num apartamentozinho ali, de graça, e a comida e as roupas são doadas pela caridade dos cristãos do mundo. Jesus também trabalhava longas horas, não tinha salário e não tinha fortuna pessoal. E por onde ele passava, ele também tinha sempre alguém que abrisse o seu lar para ter a sua estadia e também a sua comida. Também a sua comida era doada. Portanto, meus irmãos, não venham cá dizer que a igreja é rica e que isto e aquilo. A igreja tem os seus bens, não pode vendê-los, mas a igreja é a instituição número 1 de caridade. Ok? Até para a semana, se Deus quiser.